maravilhoso, tempo maravilhoso, vai ser no nosso novo endereço. Vai estar iluminado de qualquer forma, com lamparina ou com luz. Mas vai ter comida. E vai ter você e eu. E onde a gente, a alegria. E onde a Deus, a vida. Então vai ser muito bom. Amém, queridos? Sempre entendam o seguinte. Se tem uma coisa que eu não fico, é chateado com quem não vai. Fique à vontade. Às vezes é uma questão de grana, você fala com a gente. Às vezes é uma questão de não querer ir. Fique à vontade. Aqui é igreja, não é restaurante, não. Tem que ir. Tem gente que fica bravo comigo porque eu falo que eu não fico bravo. Mas eu não fico. Acho que ninguém é obrigado a ir, não. Mas querendo ir ajuda demais, né? E leve outras pessoas também. Convide outros, tá bom? Tem gente que fala, tem que ser duro, incisivo, tem que ser que nem a Assembleia de Deus, ou vai, eu mato. Não mato. Se não for, fica vivo mesmo. Tá bom? Mas eu conto com você, claro, lá. Vamos lá, Timóteo, 2 Timóteo 3:10. Mas a gente começa desde o verso de número 1. 2 Timóteo, eu quero focar no verso 10, mas eu vou ler com você também o verso de número 1. Amém? Todos abriram? Todos estão aí em 2 Timóteo já? 2 Timóteo 3? Todos estão? Vocês estão felizes? Dormiram bem? Alegres? Comeram bem? Hoje eu comi muito bem. Eu fui até Rafar fazer uma reunião lá. Gostoso o lugar lá. Tem um porco. Para quem gosta de comer porco. Bom demais. Só quem fica mole depois, né? É normal. Pastor, por que você fala isso? Para dar uma descontraída na gente. Vai lá. Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Aí ele começa um conselho a Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente instruído, sabendo de quem é que o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, paciência ou longanimidade, amor e perseverança. Olha, Deus, para que a sua terra seja um terreno fértil essa noite. Pai, que a tua palavra hoje possa penetrar não somente os nossos ouvidos, mas descer ao nosso coração, e que ela possa gerar vida, e vida, meu Pai, em abundância. E que nós hoje possamos, em nome de Jesus, não só ter uma nova compreensão da tua palavra, mas que nós possamos ser por elas
corrigidos, motivados, ensinados, direcionados da melhor forma possível. Em nome de Jesus é que eu peço ao Senhor em fé. Amém. Amém, queridos irmãos. Meus queridos, existem... Quando Deus nos fez, Ele nos deu muitas capacidades. E uma das capacidades imensas que Deus nos deu é o campo do imaginário. É a capacidade da gente imaginar coisas. A gente pode criar na nossa mente um mundo, né? Um mundo. A gente pode ter pensamentos que viajam. E muitos de nós somos pessoas bem cheias de imaginação. Imaginamos bastante coisas. Criamos e projetamos bastante coisas. Mas parece que as coisas elas não se tornam reais. Elas não acontecem, elas não se produzem no mundo físico. A gente não as toca. Porque nós temos uma cabeça boa para pensar. Há pessoas que gostam muito de dar ideia para os outros. E eu gosto também de dar ideias para os outros. E dar ideias é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, de consertar a vida dos outros. Eu acho adorável consertar a vida dos outros. Assim eu esqueço que eu tenho que consertar a minha com atitudes e coisas práticas. Porque a gente olha para o outro e a gente imagina que tem a solução. A mente, o mundo imaginário é assim, ele cria coisas. Só que às vezes a gente fica como o Bob. Eu nunca assisti esse desenho, mas alguém diz que quem é muito imaginativo é alguém que vive no mundo de Bob. Cria um mundo de... Mas a prática, a atitude não é tida. E nada acontece só porque a gente pensa. Não é como Aladim, que pensou, esfregou a lâmpada e a coisa aconteceu. Não é como Genie, é o gênio. Deus nos dá uma capacidade imaginativa. Deus nos dá visões, Deus nos dá percepções, Deus nos dá sentidos, mas Ele espera que eu siga a sua orientação e que a minha vida seja uma prática daquilo que nasceu no campo da minha imaginação. Estou sendo muito filosófico, complicado, ou está me entendendo? E tem muita gente que fica doido porque tem uma mente grande, mas uma vida extremamente pequena. E por que isso? Porque são pessoas que têm muitas condições de trabalhar em Hollywood fazendo filme. Mas muitos de nós não conseguimos criar um mundo prático. Então, imaginar é bom, sonhar é bom, planejar é bom, idealizar é bom, ver os erros é bom. Mas se eu e você não formos pessoas de atos, de atitudes, de coisas práticas, nada nasce. Então, mais do que pensar, imaginar, sonhar, projetar, planejar, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos ser pessoas que tenham a coragem de terem atitudes eficazes, eficientes. Pessoas que fazem por onde, pessoas que criam caminhos, pessoas que rompem barreiras, pessoas que se postam diante de uma situação e não arreda pé. Abaixa só um pouquinho o fundo, por favor. Paulo é uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, muito, muito, muito. Ele é um homem, assim, de uma vida extremamente intensa. Ele é um homem que tudo que ele faz, ele não faz com pouca força. Ele faz com muita força. Quando ele é judeu e trabalha pelo Sinédrio, é um garoto que aos 12 anos de idade, ele já conhece e decora os 7 livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Conhecia um por um. É formado na melhor faculdade da sua época, na Harvard, da época de Gamaliel. Gamaliel não era só o maior rabino, o maior mestre do seu tempo, mas mesmo o seu avô foi o de todos os tempos. Ele tem um nome difícil de falar, ele, Iléu, alguma coisa assim. Foi o Harvard do Harvard. Esse menino, então, aprende na melhor escola. E aí, então, com zelo no coração por Deus, no que ele entendia de Deus, ele sai matando todos aqueles que contradizem aquilo que ele crê que seja Deus. Mas ele tem um encontro com Cristo. E aí é um encontro traumático em que ele fica cego. E Deus então tem para ele uma palavra que a gente não gostaria de receber. Ele diz assim: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E talvez eu e você não gostasse desse chamado. Eu vou te usar e eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a vida de Paulo vai seguir esse rumo. E ele não vai desistir. Parece que ele nasceu de alguma forma para sofrer, mas você não vai ver a palavra sofrimento na boca dele como uma palavra de comando. Ele se levanta, ele é curado, ele vai passar 7 anos no deserto das Arábias, em algum lugar assim, para aprender. Ele volta.
Aí ele é odiado pelos cristãos porque pensam que ele é um traidor que vai voltar a matar entre eles e que é só uma nova tática. Ele é odiado pelos judeus porque ele é visto como um traidor. Ele é odiado pelos gregos porque ele confronta a sua filosofia. E ele é preso pelos romanos porque Nero depois diz que ele que botou fogo em 7 bairros de Roma. Então imagine uma pessoa que nasce no mundo cheio de ideias, de vontade, que se vê sendo usado por Deus e que diz, olha, Pedro, você quer cuidar só dos judeus, mas eu quero cuidar de todo mundo gentílico. E já que o seu chamado é para os judeus, eu quero ser aquele que vai cuidar de todo mundo gentílico. E mundo gentílico é tudo aquilo que não era judeu, era grego, era romano, era o que existia de gente na terra. Pedro, você fica só aqui. Fica de Roma comandando a turma daqui. E ele então se vê fazendo tudo isso. É a mente dele. Ele tinha um propósito único e claro: ganhar o mundo para Cristo. E chegar em Roma e estabelecer lá o trono de Cristo, para que o governo de Deus pudesse vir através da nação que governava o mundo então sobre todos os povos. O seu plano, o seu projeto, sua ideia para Deus é audacioso. É quase que impossível ir para dentro de Roma e de lá espalhar o evangelho. Ele sacrifica tudo em função daquilo que a sua alma, que o seu coração e que a sua mente cria. Ele era um homem riquíssimo. Na área da construção, construía tendas. Não só era sábio, não só era aquele que fazia parte do Sinédrio, os 70 que cuidava ali da nação de Israel, como respeitado, mas a Bíblia diz que ele fez de tudo isso esterco. A palavra usa essa palavra mesmo. Por causa daquilo que agora ele tinha recebido como revelação de Deus. E deixando tudo para trás, como um doidinho, ele sai pelo mundo com todos os perigos, pregando a palavra de Deus. Não existe na Bíblia nenhum apóstolo que sofreu tanto quanto ele sofreu. Que ficou preso tanto quanto ele ficou preso. Que passou em perigos de mar 3 vezes perto da morte, como ele passou. Não existe ninguém na Bíblia que, na carne, sofreu tantas retaliações. Apanhar com chicote que arrancava pedaços de carne 39 vezes menos uma, ele diz, porque a lei romana dizia que só se podia dar 40 chicotadas. Mas dizia que se você desse 39, esperasse um pouquinho, podia dar mais 39. Esse negócio de lei que dá um jeitinho de mudar elas. Sempre já é velho no mundo. Mas ele não vê em nada disso. Nenhum tipo de sofrimento. A causa é maior. O ideal é maior. É como mãe, pai. Não importa o quanto sofre. Ele quer ver o filho bem. Levantado, em pé, tratado, destinado, fortalecido. Paulo não é um homem só de palavras. Ele é um homem de atitudes. Muitas coisas o desfavorecem. Primeiro, isso tudo que eu falei. A rejeição de todos por ele. Segundo, sua prática e a sua estatura. Se beleza valesse alguma coisa, Paulo estava feito. Não estava feito, estava mal. Flávio Josefo e outros historiadores dizem que nada contra esse tipo de estatura, tá ok? Ele era baixinho, meio encurvado, narigudo e careca. Até o nariz dele eles falam. Dizem que era um péssimo pregador. Quando ele falava, não se havia vontade de querer ouvi-lo. Bom, até Pedro disse, Paulo falou umas coisas que a gente não entende, né? E eu diria que lendo Romanos, às vezes tem coisa que ainda hoje, mesmo com explicação de dicionários, eu não entendo. Ele era sábio, inteligente, enxergava o mundo com outros olhos. Poucos viam como ele via. Porque ele juntava coração, que era a sua alma, e ele juntava o seu espírito na força do seu corpo, botava aquilo em prática. Então, embora ele tivesse todo esse mundo hostilizado, hostil, toda essa situação contrária, ele não deixa as suas ideias no campo da imaginação. Ele torna elas ideias práticas e bota na vida e no dia a dia. E passando por tudo isso, é que ele vai ser um homem que vai marcar a história. E quando alguém o questiona, e quando alguém não o aceita, ele pouco liga. Se ele tem essa estética que eu falei, se ele tem essa pregação que eu falei, você não suportaria possivelmente uma pregação de Paulo? Ele às vezes pregava 6 horas. Você lembra aquele menino chamado Eutico? Estava num culto dele, Paulo ia viajar, ia ficar um tempo sem voltar, e Paulo começou a pregar mais ou menos às 6 da tarde. E meia-noite, Eutico de sono caiu do 3º andar e morreu. Paulo ressuscitou, eu achava de bom senso acabar o culto, não é verdade? Vamos para casa.
Mas ele voltou e foi até o raiar do dia. Paulo era bom em escrever, muito bom em escrever. Tudo que ele escreveu. Sabe, eu penso que Paulo olhava para o futuro e ele falava: a minha vida não morre aqui. Um dia as minhas palavras vão chegar em algum lugar. Um dia o que eu estou fazendo vai ter alguns resultados. Ele não vivia pelo momento. Ele vivia pelo que o momento poderia produzir no futuro. Ele não se deixava ser direcionado ou orientado pelas sensações emotivas ou visuais da onde ele estava. Havia uma força maior que o consumia, que o enchia por dentro. E ele era esse homem que, embora muitas coisas não lhes fossem favoráveis, a sua fé era inegável. Inegável. E aí, agora ele escolhe esse menino Timóteo para ficar no lugar dele. Segundo Timóteo é a sua última carta, ele não vai escrever nunca mais nenhuma carta. E ele sabe que vai morrer. Então ele diz ali: já é chegado o meu tempo da libação, eu sei que eu vou morrer. E incrível que ele morre injustamente. E a sua principal testemunha é um irmão na fé. Ele morre pelo crime de ter colocado fogo em Roma. Mas ele nunca colocou. Ele morre como tendo Alexandre o Latueiro como principal testemunha contra ele. Mas ele nunca fez aquilo. Ele morre tendo Demas, o seu irmão de fé, ido embora. Mas ele fica. Ele é perseverante. E chega um momento em que Paulo diz algo. Ele diz: todos me deixaram. Ele diz: vem depressa até comigo. Traz contigo João Marcos. Ele me é útil. Traz também a capa, para que eu não passe frio, embora já fui rico e tive tendas. Traz os pergaminhos, porque mesmo preso, sabendo que eu vou morrer, eu ainda tenho vontade de aprender. Então Paulo é aquele tipo de gente que dá um tapa na cara da gente sempre com tudo que faz. Porque é um homem que, embora o ponto final seja colocado, ele continua vivo, agindo da forma certa até o último momento, até a última situação. E é nesse momento, nessa hora, no meio dessa circunstância, desse contexto, que ele escreve para Timóteo, um homem que vai substituí-lo, que tem também todas as desqualificações ou qualificações negativas que o povo via. Era jovem, 30 anos, e para aquelas pessoas, uma pessoa daquela idade não valia nada, porque ele tinha ali pessoas maduras, com maior capacidade para tomar conta da igreja que nascia, e de repente Paulo, que sofreu tanto e pagou tão alto preço, se deixa ser dirigido por valores que parece que não vai funcionar. E ele então coloca Timóteo, e Timóteo não é aceito pelos pastores, pelos líderes da igreja de então. Então ele escreve de novo para Timóteo e diz: olha, reaviva o dom de Deus que é em ti, não permita que ninguém te despreze. Levanta, menino, toma força. Ele escolhe alguém que é doente, um pastor doente, que ele manda tomar uma golada de vinho de vez em quando, por causa do problema de estômago dele. Tímido, doente, novo. Mas ele tinha uma fonte. Ele diz: e eu conheço a vida da tua avó e da tua mãe, Lloyd e Eunice. Eu sei que eram mulheres de fé. E o que me importa em ti não é o que os outros avaliam em ti. O que me importa em ti é o que eu conheço de você. Você tem uma estrutura suficiente para chegar lá na frente. De manhã falando sobre isso, hoje nós gostamos muito do mundo da estética, da beleza, da cara, do jeito. E se uma coisa não tiver cara de, não serve. E nós vemos de um tempo, muitos de nós, em que ser sempre foi muito mais importante do que ter ou do que aquilo que a gente vê. Uma coisa pode parecer boa e não ser boa. Pode parecer bonita, mas quando abre a boca, pelo amor de Deus. Você, rapaz, já deve ter conhecido alguma moça bonita, linda. Você falou: meu Deus. Ou você já deve ter conhecido um rapaz de cair o queixo. E depois de 10 ou 20 minutos de conversa, fala: pelo amor de Deus, me dá feinha mesmo. Não. Porque o que vale mesmo é a essência. E não é conversa de filosofia ou de besta, não. É conversa verdadeira. O que vale é o que vai dentro, é o conteúdo. É o que é dito a respeito de Davi, que falamos aqui esses dias. Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração, a essência. E nós precisamos voltar e ser
esse tipo de gente que é gente de essência, não gente de aparência, não gente de estética. A coisa não pode ser bonita para se ver, ela tem que ser gostosa para se comer. Entendeu? A essência precisa ser muito mais importante do que a aparência. E Paulo, então, despedindo do menino, diz para ele algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente pensar rapidamente sobre elas. Ele diz no verso 10, desses tempos difíceis que ele enfrentaria com a sua morte, que foi naquela época e ainda é hoje. E ele dá um conselho e uma promessa para ele que eu não gostaria. A única promessa que ele dá aqui, não sei se você gostaria de receber. Ele diz que todos aqueles que viver piedosamente para Cristo sofrerão perseguições. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Eu particularmente não gosto dessa promessa. Você gosta? Mas não é uma questão de gosto. Viver piedosamente, depois você estuda essa palavra pio, é viver de forma casta. Piedoso não é aquele que dá R$1. Piedoso é aquele que vive uma vida de forma íntegra diante de Deus. Ele está dizendo que todo aquele que for sério na fé sofrerá perseguição. Se ele for da igreja, o povo vai falar assim, é crente demais, vai perseguir o cara que é disso. Se ele for do mundo, vai falar, quer ser o... Não tem como, se a sua vida estiver em Deus, nos valores de Deus, perseguições virão. E aí você tem que ficar feliz, como diz Mateus, capítulo 4, na 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando, mentindo, vos caluniarem e disserem contra vós todo mal por minha causa. Isso significa que você está no caminho certo, porque se elogiarem só e você gostar, talvez é porque você está negociando. Talvez é porque você está com os mesmos valores. Então aqui ele dá esse conselho ao menino Timóteo. E ele diz, Timóteo, você tem acompanhado de perto o meu ensino. Gente, tem que ser muito forte para dizer isso. Quem faz isso é Samuel também. Quando ele chega para toda a nação, ele está despedindo porque ele vai embora, vai morrer. Ele chega e ele diz, olha, se eu roubei alguém aqui, se eu maltratei alguém aqui, se eu fiz qualquer coisa errada para alguém aqui, que se levante agora e que fale. E ninguém levanta. Eu não sei se a gente poderia fazer isso. Paulo está fazendo mais ou menos isso. Ele está dizendo, você conhece de perto a minha vida. A gente está junto há muito tempo, menino. Conheço sua família me conhece. E você conhece o meu ensino. Ele está dando aqui últimas palavras e últimos conselhos para aquele que vai ficar no seu lugar cuidando da sua igreja. Da igreja de Cristo. E uma coisa que ele diz, Timóteo, esteja sempre pronto e aberto ao aprendizado. A vida é muito grande ou muito curta. Depende do ponto de vista que você tem. Mas enquanto você estiver vivendo, esteja aberto a aprender coisas novas. Esteja com a mente pronta e aberta a aprender alguma coisa. Não seja aquele tipo de pessoa que já se trancou e acha que sabe tudo. Você de perto tem visto o meu ensino. Eu continuo ensinando e eu continuo aprendendo. Quem é que deixa de aprender? É quem é orgulhoso, é quem acha que já sabe, é quem acha que já se tornou o professorzão da turma. Tem gente que recebe um espírito de professor. Ele gosta de ensinar muito. Ele ensina tudo, até o que ele não sabe. Você já deve ter conhecido alguém cabeçudo assim, que começa a ensinar até o que não sabe. Não, porque eu li não sei aonde. Primeiro se informa, depois você fala. Não, ele diz, Timóteo, você esteve perto de mim e viu de perto o meu ensino. E ele está dizendo não somente o que ele ensinava como doutrina, mas ele está dizendo também, mais do que isso, ele está dizendo que ele também, Paulo, era aberto a aprender. E eu e você precisamos estar abertos a aprender. É um conselho que ele está deixando, vai vir coisas novas, informações novas. E você precisa estar aberto, porque o conhecimento ele dilata a vida da gente. O conhecimento liberta. A gente quer colocar em prática certas coisas, mas quer ensinar certas coisas, mas a gente não quer aprender. E ele quer que a gente aprenda, porque quando a gente aprende, a gente se torna melhor, maior, mais útil na vida de qualquer pessoa. Um médico que estuda demais, ele te ajuda muito na consulta. Um professor que estuda bastante, ele te ensina muito na aula. Qualquer pessoa que faz bem e aprende bem sobre aquilo que faz, ela se torna alguém extremamente útil e poderosa na vida de qualquer pessoa. Então ele diz, aprende, se dedica a aprender. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu não vou dizer para você que eu gosto muito de estudar. E a maior parte daqui não gosta de estudar.
gente não gosta de aprender. Mas aprender é mais do que uma necessidade. Até hoje eu não sei por que me ensinaram física. Até hoje eu não sei para que serve a tabela de química. Até hoje eu não sei o que é ditongo. Não sei o que é pretérito do passado. Perfeito do passado. Hiato. Nunca entendi por que ensinam inglês na escola. E ensinam errado. O pior é isso. Mas tem muita coisa que eu aprendi. E que me ajudou. E há de existir em mim, você, uma disposição de aprender. De não achar que você é só aquilo que não tem capacidade de se redimensionar. Porque muitas vezes a gente não quer aprender porque a gente acha que a gente é burro, tacanho, acabado, defeituoso e não tem mais o que se acrescentar. E é mentira. Deus está dizendo que a gente pode ser esticável. Sócrates dizia, e Jesus também falou, que o que liberta a gente é o conhecimento. Um ateu. O outro, Cristo. Não é nem cristão, é Cristo. Porque o conhecimento libera o mundo da imaginação, mas o conhecimento também nos mostra o caminho. O conhecimento traz para a gente uma nova percepção das coisas. Então o conselho que ele dá para Timóteo: Timóteo, não seja orgulhoso, grandão. Não seja o gostosão do pedaço. Você seguiu de perto o meu ensino. Você sabe que eu não ensinava só com a boca. Eu ensinava também com a vida. E aí a gente precisa pensar, eu e você. Nós somos ensináveis? Somos? É preciso que sejamos sinceros. Tem sempre aquela historinha que a gente conta para fechar o assunto. Já contei uma vez, 10, 100, não importa. Eu fui viajar para visitar meus parentes no Nordeste da Bahia. E eles ainda moram lá, mas fazem mais de 30 anos que eu não vou. E num sábado tinha uma festa mais longe, um forró. E não tinha nada para fazer, lugar sem luz, sem nada. Falei, vamos para lá. E fomos. E a gente foi de jegue. Só que eu nunca vi um bicho tão empacado. E o problema não era comigo, não era com quem montava, era só comigo. Porque nós fomos em 3, 11 quilômetros de jegue. E o meu jegue sempre parava. Eu mudava de jegue e o jegue parava. Eu mudava de jegue e o jegue parava. Eu nunca vi um bicho tão empacado. Tivemos que fazer a pé, claro, o caminho. Mas às vezes eu vejo que tem gente... E quando eu digo gente, estou me colocando no meio, tá? Que não quer aprender. Que empacou. E fica vivendo os seus próprios errinhos, sabendo como consertar, ou podendo aprender como consertar, mas prefere ficar rodando aqui, culpando o mundo, porque o mundo é redondo. Por que ele é redondo? Por que ele é redondo? Por que ele é redondo? Eu não sei por que ele é redondo. Eu só sei que eu não posso viver em círculo. E ser ensinável, deixar os outros me ensinar, estar pronto a aprender, faz a gente caminhar um pouco mais. Você não sabe tudo a respeito de nada. Nós sabemos um pouquinho só de algumas coisas e talvez de algumas outras um pouquinho mais. Ele disse, Timóteo, você conhece de perto o meu ensino. Você me vê lendo os meus pergaminhos. Você vê como eu me preparo para passar alguma coisa. Mas mais do que isso, ele disse, Timóteo, de perto também você conhece a minha conduta. Diga, minha conduta. Porque a gente falar e ensinar é até fácil. Não é não? Falar eloquentemente. Eu me lembro quando eu dava aula na escola dominical, eu ia ler o dicionário para aprender as palavras difíceis. Então eu chegava lá como professor que dava uma aula, às vezes um pouco incompreensível, para mostrar para os alunos que eu era inteligente. Depois eu coisava. Mas eu chegava e dizia, hoje eu quero falar com vocês sobre as questões da alma. Eu quero que você saiba se você é tricotomista ou dicotomista. Quero falar com vocês sobre as questões. E falava os nomes lá, que eu já até me esqueci. Eles ficavam, nossa, que pastor inteligente, que professor inteligente. É nada, superficial. E aí você dá aquela aula que as pessoas falam, nossa, babou. Mas aí de repente a vida não se casa com a prática. Acabou a aula. E o cristianismo é a única coisa que a gente pode ensinar, ou o único ensino que a gente pode aprender, que não serve só a fala, tem que ter a prática. Matemática pode ser só a fala. Português pode ser só a fala. Outras línguas ou outras coisas podem ser só a fala. Fala você aprende. Mas cristianismo tem que ser a fala e a prática. Se não tiver prática, a fala fica perdida, não tem sentido.
Porque eu ensino a verdade, mas vivo mentira. Eu oriento um caminho, mas caminho por outro. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra completamente diferente. E Paulo diz, olha, eu estou indo embora, Timóteo. Acabou meu tempo, mas você de perto viu o meu ensino. Eu não somente era uma pessoa aberta a aprender, mas forte em ensinar. Você viu de perto a minha conduta. Eu não era um homem de palavras, eu era um homem de feitos. Se você lê bastante o Novo Testamento, você vai saber que Paulo escreve mais da metade dele. E ele escreve dizendo, às vezes, contra as pessoas que ficavam no seu lugar. Porque todo mundo que substituía Paulo gerava problema. Os pastores que ficavam no lugar de Paulo contradiziam ele, porque ele era forte na fala, era forte no ensino, era um homem poderoso carismaticamente, mas ele não fazia dos seus carismas, dos seus dons, do seu poder de ressuscitar um morto, a bandeira do seu ministério. Paulo é um homem enjoativamente que fala de salvação, salvação. E quando eu digo enjoativamente é porque ele repete várias vezes isto como a bandeira do seu ministério, não os outros feitos grandiosos. Então, as pessoas que o substituíam falavam mal dele. E você vai pegar algumas cartas dele e vai ver ele dizendo, olha, fulano está falando isso e isso, mas deixa ele. Quando eu for ter estar com ele, eu vou não somente em palavras, mas eu vou em poder. Ele era macho. Eu não sei se você conseguiria sobreviver com Paulo. Ou eu. Alguns de nós iam falar, ele não é crente. Porque crente não briga. Porque crente não contradiz. Irmãos, uma coisa é ser Maria mole. Outra coisa é ser cristão. Uma coisa é ser grosso, mal educado. Outra coisa é ser enérgico, defensor de uma ideia. Eu digo que eu gosto, não que a gente deva gostar, de 3 passagens em que diz assim, que Paulo teve uma não pequena discussão com Pedro. Eu fico imaginando o que são 2 apóstolos tendo uma não pequena discussão. O que é uma não pequena discussão? Alguém entrou no meio. Aqui o mundo do imaginário vai embora, não é verdade? É porque um queria judaizar a fé cristã e o outro não. Então, o desentendimento deles era por uma causa única, que virava depois entendimento. Ele era forte. Ele era palavra na cara. Ele não dizia por trás. Ele dizia na frente. E você tem que escrever 1 Coríntios dizendo, tem um irmão aí que não presta. Manda o tal pro inferno, entrega na mão de Satanás. A gente fica assustado, como é que você manda entregar alguém na mão de Satanás? Mas ele manda. E ele diz, tem uns outros aí torto. Com estes nem sequer sentais na mesa para comer. Ele arrebenta com a igreja de Coríntios. Aí escreve 2 Coríntios para tentar consertar. Vê lá para você ver. Sei que vocês ficaram tristes. Mas ele começa a dar pancada de novo. Mas não era pancada, era verdades, era só isso. Entende não? Ele estava dizendo que tem que ter não somente um aprendizado, tem que ter também uma conduta correta. E aí eu me pergunto, no meio de uma circunstância como essa, morte chegando, substituto não aceito, igreja o traindo, sozinho no mundo, e de repente ainda você se conduz de forma coerente. Gente, por uma unha encravada a gente fala, não vou mais na igreja. Por alguém que se levantou contra nós, a gente diz, eu não perdoo. Gente, tem coisa que eu não entendo. Por exemplo, falar mal da gente. É normal falarem mal da gente. Você acha que o mundo só fala bem de você? É que você não sabe. Eu queria te dar um conselho. Seja o mais ignorante possível. Não saiba. Só saiba do bem. Mas eu não vou me iludir. Não, eu prefiro viver iludido. Eu acho que o mundo todo me bota no pedestal. Mas dentro de mim eu sei que eles querem fazer de mim a mingau. A gente não precisa ser bobo. Mas a conduta de Paulo continua inteira, íntegra, verdadeira. Ela continua, ele diz, meu filho, não só seja ensinável, redimensionando o seu mundo, se esticando, aprendendo, indo além. Mas ele diz, seja uma pessoa de conduta. Você viu de presto a minha conduta. Como eu ajo, como eu entro, como eu saio, como eu falo, como eu não falo, como eu compro, como eu vendo, como eu corrijo as coisas. Você viu de perto a minha conduta. É o que você viu que te ensina o que eu sou e o que você precisa ser. É o que você viu. A nossa conduta molda a vida dos outros. Filhos são moldados pela conduta dos pais. Pessoas são moldadas pela conduta de outras pessoas. Portanto, a nossa conduta, ela é antes de tudo benéfica a nós. Ela é extremamente benéfica a quem convive conosco. Porque mais do que ensinar, é viver aquilo que se ensina.
Portanto, que a sua conduta não seja relacionada às circunstâncias que você vive. Seja como Abacuque, se tudo é contrário, adore a Deus. Seja como Jó, se tudo é contrário, adore a Deus. Seja aquele tipo de pessoa que não muda pelas circunstâncias. Seja o Paulo de Filipenses, que diz: posso tudo naquele que me fortalece. Posso estar na abastança como padecer necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É desse tipo de gente que a gente precisa ter. Ou seja, gente que não muda o roteiro, a rota, o caminho, a palavra, a fala, a atitude e os valores por qualquer acontecimento. É gente que não é gente fresca do nosso tempo. Porque o tempo de gente fresca. E às vezes eu sou também. Às vezes você é também. Você vê um homem levando para o lado, daí levando o evangelho para frente. A gente, não sei. Não sinto vontade de ir na igreja. Não sei. Gente, por favor, vai tomar Beltônico Fontoura, por favor. Cara, eu não sei como é que ia trabalhar para você. Todo dia você acorda soltando fogos. Nossa, hoje eu tenho um chão para limpar. É todo dia que você acorda dizendo: nossa, hoje eu tenho que mexer em alguns papéis. Eu tenho lá pelo menos 20 pastas que eu preciso. É assim que você não vejo a hora de abrir cada uma, números, confirmar isso com aquilo, ver se está certo. Hoje eu tenho que fazer um cálculo de engenharia. Maravilhoso. É assim que você acorda todo dia? Hoje tem que vender? Não. Mas você levanta e vai. Porque se você não for, você perde. Sabe por que a gente é fresco assim em relação a Deus? Porque não tem nada. A gente acha que não vai receber nada, que não vai perder nada. E eu vou te dizer uma coisa: você está perdendo é tudo. Porque a única fonte confiável é Deus. É a única fonte que nunca me, nem te abandonou. Estou falando bobagem? É a única. Ele disse: se o teu pai e a tua mãe te deixarem, eu não te deixo. Gente, quantos anjos Deus tem levantado para nos abençoar. E o interessante é que Deus, Ana Lúcia, não é seletivo. Ele tem levantado o anjo dos ateus, gnósticos, para nos ajudar como igreja naquilo que ele está fazendo. E Deus levanta anjo de onde ele quiser. Quem é nojento que fala: não é da minha religião? Desculpa esse jeito meio afeminado aqui. É da minha religião. Não é da minha religião. Você sabe, Deus conhece o futuro. Deus conhece o interior, a essência. Às vezes a pessoa está falando que não é, mas mentira, é sim. Ele é que não sabe. Mas se não confessar, tem muitos que confessou e não é. Você está me entendendo, né? Eu estou só querendo tirar essa bestagem nossa, coisada. Querer ser dono de alguma coisa. Não sou dono de nada. Estou meio duro hoje? Não. Ele disse: você conhece de perto a minha conduta. Não deixe a sua conduta ser em resposta à realidade que você vive. A sua conduta tem que ser sempre certa.